Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Filhas da Graça, onde temos conversado a respeito de personagens da Bíblia mulheres e nós temos lançado reflexões e meditações a partir das suas vidas, das suas experiências e vivências. E no episódio de hoje, nós estaremos conversando sobre mais uma mulher e o nome do nosso episódio é Sara e a graça no processo. E só a nível de esclarecimento, para a gente poder seguir aqui no mesmo raciocínio, Sara, quando a gente olha ali a história de Sara que é contada, a partir do capítulo 11 de Gênesis, nós conhecemos Sara como Sarai. E a partir dos próximos capítulos, o movimento de Deus ali na vida de Sarai e de Abrão, Deus muda o nome dela e dele. E ela passa a se chamar Sara e Abrão a Abraão. Então, eu vou estar comentando aqui com vocês apenas como Sara, para a gente poder não se perder aí no raciocínio. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a personagem e diferente das outras que a gente veio conversando, a Bíblia ela nos traz algumas narrativas a mais sobre a história de Sara. Então, nós temos algumas histórias que nós poderíamos estar comentando aqui, poderíamos estar refletindo, mas no episódio de hoje, eu queria trazer a sua atenção a respeito da promessa de um filho que Deus deu para ela e para Abraão. E dentro dessa perspectiva, então, que a gente vai estar conversando sobre essa promessa, a espera, esse processo que Abraão e Sara eles viveram, a gente vai estar, então, lançando algumas meditações e reflexões. E para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria iniciar com uma pergunta. E eu gostaria que você refletisse a respeito disso. Pode alguém acelerar ou retardar os processos dos quais fazem parte da nossa vida? O quanto você tem responsabilizado o futuro por te tirar das crises e das ansiedades que o presente tem te trazido? Que ao longo da nossa conversa aqui, que ao longo do nosso bate-papo, você possa tentar encontrar algumas respostas para essas reflexões. Nós estaremos conversando sobre o processo na vida de Sara e esse tempo de espera na vida de Sara. Vamos entender então um pouquinho a respeito do contexto dessa personagem, de onde então parte essa narrativa sobre ela. Sara era uma mulher estéril. E a Bíblia vai nos contar, então, que Sara e Abraão não conseguiam ter filhos e eles estavam num contexto que é muito importante a gente entender de uma sociedade patriarcal. Naquele contexto onde o homem tinha autoridade sobre a família, ele era responsável sobre a família, gerar um filho tinha uma extrema importância para dar continuidade ao legado, dar continuidade ao nome da família e garantir, de fato, uma descendência. E Sara não conseguia dar esse filho para Abraão, isso lhe gerava muitas crises, muitas ansiedades. E quando nós olhamos para essa história, essa narrativa de Sara e Abraão tentando ter filhos, não conseguindo e vivendo naquele tipo de sociedade, a gente vê que essa espera deles não foi uma espera passiva, muito menos tranquila. Na verdade, essa espera foi marcada de muitos desafios, de muita inquietude para ambos. E a Bíblia vai nos falar que Sara e Abraão já eram de idade quando eles recebem essa promessa de Deus. Abraão já estava com seus 100 anos e Sara com seus 90. Inclusive, quando Abraão vai dar notícia a Sara de que Deus havia dado uma promessa de um filho, Sara, inclusive, ela ri. Porque naquela situação, com aquela idade em que eles estavam, como assim eles poderiam ter um filho? Então, realmente é uma situação que trouxe um incômodo para aquela família. E quando a gente olha para toda essa história, a gente vê que realmente trouxe, na verdade, vários incômodos para essa família. E a Bíblia nos conta que de quando Abraão recebeu essa promessa até o cumprimento, passaram-se aí 25 anos. Então, foram 25 anos de angústia, de espera. A Bíblia relata ali o desentendimento que Sara tinha com as outras servas que também estavam ali com Abraão e tinham filhos. E havia essa angústia no coração de Sara. Porque certa vez, Sara, na tentativa de solucionar essa situação, ela dá uma ideia a Abraão.
Ela sugere que Abraão se deitasse com uma das suas servas, Agar, para com ela gerar um filho. E garantir, né, tentar garantir ali uma descendência. E Abraão faz isso e ele tem Ismael com Agar. Só que a promessa que Deus havia dado não era uma promessa com alguma outra mulher, não era uma promessa para uma outra relação. Na verdade, a promessa que Deus havia dado era para Sara e Abraão. E nessa tentativa de solucionar, Sara acabou envolvendo uma outra pessoa e Ismael e Agar, eles acabam sofrendo um conflito ali, acaba surgindo um conflito familiar e Sara continua com aquele sofrimento, porque ainda ela não tinha o seu filho, o filho da promessa. E desse processo, Deus não abriu mão. Deus poderia rapidamente solucionar esse problema, dando logo um filho, né, para Sara, mas Deus não abriu mão desse processo que ele colocou mesmo na vida de Sara e de Abraão. E a história dessa espera de Sara me faz pensar na importância dos processos na formação do nosso caráter, na formação do caráter de Deus em nós. No quanto nós estamos aprendendo, enquanto estamos passando por esses momentos de espera, nesses processos com Deus, o quanto isso nos possibilita a aprendermos e nos capacita com ferramentas que nós iremos utilizar na nossa vida, na nossa caminhada. Eu me lembrei certa vez em que eu estava servindo em missão em um outro lugar e aquela questão da adaptação, o choque cultural, todas as dificuldades que estavam me colocando ali fora da minha zona de conforto, aquela angústia. E em um momento de desabafo, uma mulher local chegou até mim e ela falou: Lara, aproveite o processo. Aproveite o processo. E eu me lembro de ela falar isso de uma forma tão leve e colocar um sorriso no rosto. E eu me lembrar que era exatamente isso que eu queria pular. Era exatamente esse o ponto que eu não queria viver. Eu queria sair dessa parte onde estava o incômodo, onde estava desconfortável, onde estava difícil, para a parte onde tudo se resolvia. E as coisas estavam de fato como eu esperava que elas estivessem. E as coisas estivessem com uma solução mais adequada diante das crises que eu estava enfrentando naquele momento. E a verdade é que o processo ele é sempre visto como a pior parte. Ele é sempre visto como aquilo que nós não queremos ter que enfrentar e vivenciar. Entretanto, nós temos muito a aprender com os processos. A gente tem a tendência, na nossa caminhada, se a gente for parar para pensar na nossa caminhada com Deus, na nossa experiência com Deus, nós temos essa tendência de salientar e de destacar as vitórias, as bênçãos que o Senhor nos dá, as respostas de oração, as expectativas e ansiedades diante das promessas que Deus tem pra gente. Só que se a gente parar para pensar, muito mais importante do que a gente destacar aquilo que o Senhor faz por nós, aquilo que o Senhor nos dá, é se a gente lançar um olhar e entender o quanto nós estamos aprendendo dele nos processos. O quanto nós estamos aprendendo dele na nossa caminhada. Muito mais do quanto nós estamos usufruindo daquilo que ele nos dá. E os processos, eles nos apontam para isso. Porque somente os processos podem significar o valor das coisas que virão após. Somente Sara poderia falar com propriedade o que é conviver com a dor em meio à espera de uma promessa. E o que é valorizar essa promessa quando de fato ela acontece. Além disso, o processo ele também vai revelar a nossa real condição de carentes e dependentes de Deus. Porque a gente pode até tentar, mas a gente não tem controle sobre nada. A gente pode até achar que se a gente tentar dar um jeitinho aqui, se a gente tentar talvez mudar a estratégia, a gente vai conseguir ajeitar as coisas para que elas aconteçam dentro da nossa perspectiva, mas a gente não tem o controle. A gente não consegue, de fato, alterar as coisas se Deus não quer que aquilo aconteça daquela forma. Às vezes a gente pode acabar se precipitando como Sara e envolvendo terceiros que não tinham nada a ver com a situação.
Quantas das vezes você acabou se precipitando e envolvendo outras situações ou terceiros, e você teve que acabar lidando com algo que, a princípio, você não precisaria ter lidado se você tivesse esperado, se você tivesse aguardado e não se precipitado. Então, quando eu olho para essa história de Sara, eu vejo quantas coisas somente o processo disponibiliza para a gente. E processos levam tempo. Alguns levam muito tempo. Mas nós precisamos, de fato, lançar esse olhar e entender que esses momentos estão nos capacitando e nos ensinando e moldando as nossas vidas. Quando eu olho para todo esse movimento de Deus na vida de Sara e de Abraão, quando eu olho para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu vejo Deus apontando para isso, para os processos, para as etapas, para a construção. Quando eu olho para a própria criação, como Deus foi criando cada coisa ao seu tempo. Quando eu olho para a natureza, as estações, e como cada estação é importante, cada estação tem o seu propósito. Quando a gente observa, por exemplo, lugares que são mais extremos e a gente consegue ver a diferença de cada estação, a gente percebe isso melhor. A gente percebe como que cada estação tem a sua importância. No outono, por exemplo, as plantas, elas vão dando espaço aos tons que são mais terrosos. E as árvores, elas estão se preparando para o inverno. E elas estão se preparando para perder. Perder a luz do sol, perder o calor do dia, perder a beleza, perder as suas cores. As folhas, elas estão secando e logo elas irão ao chão. E essas árvores, elas irão ficar expostas. Elas vão ficar expostas aos ventos, às chuvas, dependendo do lugar, elas irão ficar expostas até à neve. E esse é um momento, é um preparo para o inverno. Só que é muito interessante quando nós estudamos a natureza e as estações, entendendo que a natureza ela foi criada de forma intencional para lidar com todas essas mudanças. E ela tem todas as condições para enfrentar esses ciclos. Ainda que aparentemente pareça ser o fim. Quando a gente vê aquelas imagens, né, de uma árvore seca no meio do nada e parece que ali só tem morte, parece que ali não tem mais nada. E passa-se então o tempo, muda a estação e a vida ela volta a brotar. O verão ele chega, a primavera chega, as cores chegam. Mas até ele chegar, algumas coisas irão ficar para trás. Algumas folhas precisarão cair, algumas coisas irão até morrer. E é muito lindo enxergar todo esse processo da natureza. E isso me faz pensar na beleza de cada estação, no propósito de cada estação. E fazendo esse paralelo com a nossa vida, não seria também a nossa vida assim? Com muitos inícios e muitos fins, com processos e mudanças e adaptações, em que a gente perde, em que a gente ganha, em que a gente precisa mudar. A nossa vida também é marcada por isso, por esses processos. E quando nós olhamos para essa história, a gente percebe que Sara e Abraão receberam uma notícia, receberam uma palavra sobre o final deles. Eles sabiam sobre o final, eles seriam pais. Deus tinha uma promessa de dar, de fato, o filho, e eles seriam pais de multidões. Só que foi o processo de chegar até lá que os capacitou para, de fato, eles serem pais de Isaac. Antes mesmo que eles fossem pais de Isaac, eles tiveram essa palavra de que aquilo aconteceria. Só que não foi algo rápido, não foi um processo lento, não foi um processo fácil. E esse processo de chegar até a promessa fez com que eles aprendessem a valorizar não mais a promessa do que o Deus que deu a promessa. Foi o processo que capacitou Sara e Abraão para de fato conhecerem quem Deus era. E eles puderam experimentar a construção de se tornarem quem Deus queria que eles de fato fossem. O processo amadureceu Sara e Abraão. O processo, inclusive, gerou tamanha convicção em Abraão que ele esteve disposto a sacrificar a sua herança, sacrificar o seu sonho, a sua descendência,
por entender e obedecer aquele Deus que agora ele conhecia. E essas coisas somente o processo disponibiliza pra gente. Abraão e Sara puderam de fato conhecer quem o eu sou era. E estarem naquela situação desconfortável, mas essa jornada de construção e de espera fez com que eles conhecessem mais de Deus. Sara foi uma mulher que aprendeu a conviver e a viver o processo. E eu trago novamente essa pergunta para você. Pode alguém acelerar ou retardar os processos dos quais fazem parte da nossa vida? O quanto você tem responsabilizado o futuro por te tirar das crises e ansiedades que o presente tem te trazido? Que você possa abraçar o processo, por mais difícil que ele seja. E a minha oração é que, acima de tudo, o que quer que você esteja convivendo e vivendo hoje, que você olhe essa oportunidade como uma oportunidade para você conhecer mais sobre quem Deus é. E não apenas sobre aquilo que Ele pode te dar, aquilo que Ele pode te abençoar ou cumprir na sua vida. Mas que você, de fato, tenha uma experiência pessoal com esse Deus, um relacionamento real com Ele. Porque muito mais importante do que as coisas que o Senhor pode nos dar e fazer de nós, é de fato nós conhecermos quem Deus é e o que Ele se torna para a gente. Que o Senhor te acolha. A minha oração é que Ele acolha as suas angústias, as suas ansiedades, as suas lágrimas, os seus medos, os seus temores, e que você encontre em Deus, somente em Deus, esse lugar de descanso, esse lugar de paz, essa paz que somente Ele pode te dar. Que o Senhor te abençoe, e se esse tempo aqui foi interessante para você, se você tirou algo de fato da sua vida, para sua vida nesse momento, que você compartilhe com outras mulheres, que você abençoe também outras mulheres. A gente se vê no próximo